Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder histórias reais que o tempo tentou apagar. Em 1979, no coração do Vale do Paranapanema, 7 homens saíram para trabalhar e nunca mais voltaram para casa. Não houve pedido de resgate, não houve corpos, não houve explicação oficial. Apenas ferramentas abandonadas, famílias mergulhadas em espera e um silêncio que atravessou décadas. Este é um dos mistérios mais antigos e perturbadores do interior paulista, um caso real que permanece sem resposta até hoje. O inverno de 1979 havia sido seco no Vale do Paranapanema. A terra rachada denunciava meses sem chuva, e o vento frio das manhãs contrastava com o sol duro que castigava durante o dia. Naquela região marcada por plantações, pequenas propriedades e trabalho pesado, 7 homens se preparavam para mais uma jornada comum. Trabalhavam em áreas rurais próximas ao rio, entre fazendas antigas e trechos de mata fechada que ainda resistiam ao avanço das lavouras. Nada naquele dia indicava que eles não voltariam. Entre os 7 estava Joaquim Pereira dos Santos, 46 anos, conhecido como Quinzinho, pai de 4 filhos, homem quieto, respeitado por todos. Trabalhava desde menino na roça e conhecia cada curva do vale. Ao seu lado estava Benedito Alves Ferreira, 38 anos, chamado de Dito, sempre de chapéu surrado e sorriso fácil, recém-chegado à região em busca de trabalho fixo. Havia também Antônio Lúcio da Silva, 29 anos, o mais jovem do grupo, que havia se mudado do Paraná meses antes, deixando a esposa grávida na casa dos sogros. Completavam o grupo Geraldo Nunes, 51 anos, experiente e desconfiado. Paulo Roberto Martins, 34, Sebastião Correia, 42 e Miguel Araújo, 40 anos, homem forte, conhecido por nunca faltar ao serviço. Eles haviam sido contratados para realizar um serviço temporário em uma área afastada, próxima a um trecho pouco explorado do vale, onde o acesso era difícil e a vegetação ainda fechada. O trabalho envolvia limpeza de terreno, abertura de caminhos e manutenção de estruturas antigas, usadas para irrigação. Nada ilegal, nada fora do comum. Pelo menos era o que se dizia. O combinado era simples: sairiam cedo e voltariam no fim da tarde, como sempre. Por volta das 6h30 da manhã, os 7 seguiram juntos em um caminhão velho, emprestado pelo proprietário da terra. Alguns levavam marmitas embrulhadas em pano, outros apenas garrafas de água e café. Durante o trajeto, conversaram sobre futebol, sobre o frio da madrugada, sobre a vida difícil. Joaquim comentou que o rio estava mais baixo do que nunca. Sebastião respondeu que aquilo não era bom sinal. Riram. O caminhão seguiu levantando poeira pela estrada de terra até desaparecer da vista dos moradores mais próximos. Durante a manhã, moradores de sítios vizinhos afirmaram ter ouvido o som distante de ferramentas, vozes se misturando ao vento que vinha do vale. Tudo parecia normal. O sol subiu. O dia avançou. Mas quando a tarde começou a cair, algo começou a parecer errado. O caminhão não voltou no horário combinado. No início, ninguém se preocupou. Atrasos aconteciam. O problema foi quando a noite chegou e não houve qualquer sinal dos homens. Um parente de Joaquim decidiu ir até o local verificar. Ao chegar próximo da área de trabalho, encontrou o caminhão parado, vazio, com a chave ainda no contato. As ferramentas estavam espalhadas próximas ao barranco do rio. Algumas marmitas abertas, comida intacta. Um casaco esquecido sobre uma pedra. Nenhum sinal dos 7 homens. Nenhuma pegada clara levando para fora do local. Apenas o rio correndo lento e o som do vento passando pelas árvores. A polícia foi avisada ainda naquela noite. Lanternas iluminaram o terreno irregular, a margem do rio, a mata fechada. Chamaram pelos nomes. Gritaram até a voz falhar. Nada respondeu. Não havia sinais de luta, não havia sangue, não havia marcas de arrasto. Era como se os 7 tivessem simplesmente se levantado e ido embora, juntos, sem deixar rastro algum. Naquela madrugada fria de 1979, começou um mistério que o Vale do Paranapanema jamais esqueceria. As buscas começaram ainda antes do amanhecer.
Homens da polícia, parentes, vizinhos e trabalhadores da região se reuniram na margem do rio Paranapanema, enquanto a neblina baixa dificultava a visão. O delegado responsável pelo caso, Álvaro Mendonça, chegou por volta das 7 horas, acompanhado de 2 investigadores e um perito. Era um homem experiente, acostumado a lidar com acidentes de trabalho, afogamentos e conflitos rurais. Mas desde o primeiro momento, algo naquele caso lhe pareceu errado. O local onde os 7 deveriam estar trabalhando apresentava uma cena desconcertante. As ferramentas não estavam jogadas de forma caótica. Algumas enxadas estavam apoiadas em troncos, como se o trabalho tivesse sido interrompido de forma repentina, mas não violenta. As marmitas abertas indicavam que eles haviam parado para comer. O caminhão, estacionado de maneira correta, não sugeria fuga apressada. Nada indicava um ataque. Nada indicava um acidente evidente. A primeira hipótese levantada foi a de afogamento coletivo. O rio, apesar de mais baixo naquela época do ano, tinha trechos fundos e correnteza traiçoeira. Barcos foram providenciados e mergulhadores voluntários começaram a vasculhar o leito do rio. Durante 2 dias inteiros, homens entraram na água fria, apalpando o fundo lodoso, procurando por corpos presos em galhos ou pedras. Encontraram apenas galhos, redes antigas, pedaços de madeira. Nenhum sinal dos 7 homens. Cães farejadores foram levados até o local. Farejaram as roupas deixadas para trás, caminharam alguns metros pela margem do rio e depois começaram a andar em círculos, confusos. Os treinadores disseram que o rastro simplesmente desaparecia. Não havia trilha clara para a mata, nem para a estrada. Era como se os homens tivessem sumido exatamente ali. À medida que as horas passavam, familiares começaram a chegar. Esposas, irmãos, filhos mais velhos. O clima era de desespero silencioso. Alguns choravam, outros apenas observavam o rio, esperando ver algo surgir da água. A esposa de Antônio Lúcio, grávida de 8 meses, precisou ser amparada ao ver o local. Repetia que o marido jamais iria embora sem avisar, que ele tinha planos, que falava do filho todos os dias. O delegado Mendonça passou a ouvir moradores antigos da região. Alguns relataram histórias estranhas associadas àquele trecho do vale. Falavam de desaparecimentos antigos, de pessoas que entravam na mata e nunca mais eram vistas. Um pescador contou que evitava pescar ali desde jovem porque o rio engolia gente. Outro afirmou que à noite era possível ouvir vozes vindo da água, chamando pelo nome. A polícia registrou os relatos, mas os tratou oficialmente como superstição. Nos dias seguintes, as buscas se intensificaram. A mata foi cortada com facões, trilhas improvisadas foram abertas. Poços naturais foram drenados. Nenhuma pista concreta apareceu, nem mesmo um objeto pessoal adicional. Nenhuma peça de roupa rasgada, nenhum sinal de luta, nenhuma evidência de que os homens tivessem sido levados à força. A imprensa local começou a noticiar o caso. Manchetes falavam em mistério, em sumiço inexplicável. A população do vale passou a comentar o caso em mercados, bares e igrejas. Alguns diziam que os 7 haviam descoberto algo que não deveriam. Outros acreditavam em crime cometido por jagunços da região, com os corpos jogados em algum ponto remoto do rio. Havia também quem falasse em algo mais difícil de explicar, algo ligado à própria terra. Uma semana depois, sem resultados, a polícia começou a enfrentar pressão. As famílias queriam respostas, o delegado queria provas, mas o Vale do Paranapanema permanecia em silêncio. Um silêncio espesso, pesado, que parecia engolir qualquer tentativa de explicação. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que aquele não seria um caso comum. Quando 7 homens desaparecem juntos, em plena luz do dia, deixando tudo para trás, o mistério deixa de ser apenas policial. Ele passa a ser algo que desafia a lógica, a memória e a própria noção de realidade. Com o passar das semanas, o caso começou a perder espaço nas manchetes, mas ganhou peso dentro da comunidade. As buscas oficiais foram reduzidas e a responsabilidade passou lentamente para as próprias famílias. Pais, irmãos e filhos voltavam ao local do desaparecimento quase todos os dias.
na esperança de encontrar qualquer vestígio esquecido. Reviravam o barro seco, observavam o nível do rio, entravam na mata chamando pelos nomes que já pareciam não ecoar mais. O lugar começou a ser evitado por trabalhadores da região. Ninguém queria aceitar serviço ali. O medo não era declarado, mas era visível. O delegado Mendonça passou a investigar a vida dos 7 homens. Dívidas, desavenças, conflitos antigos. Nada conectava todos eles a um mesmo problema. Nenhum envolvimento político, nenhuma disputa por terra, nenhuma ameaça anterior. Eram homens comuns, unidos apenas pelo trabalho e pela rotina dura do campo. A hipótese de fuga voluntária foi descartada rapidamente. Nenhum deles levou dinheiro, documentos ou roupas. Nenhum fez contato depois. Nenhum deixou bilhete. Abandonar a própria vida daquela forma não fazia sentido. Surgiram rumores de que a área onde trabalhavam escondia estruturas antigas, talvez ligadas a obras interrompidas décadas antes. Alguns falavam de túneis, de poços profundos cobertos pela vegetação. A polícia chegou a escavar pontos indicados por moradores, mas não encontrou nada além de terra compactada e raízes. Mesmo assim, a sensação de que algo estava enterrado ali, não necessariamente corpos, mas verdades, começou a se espalhar. Meses depois, um pescador afirmou ter encontrado uma bota presa entre galhos rio abaixo. A polícia foi acionada. A bota foi recolhida, analisada e devolvida à família errada. Não pertencia a nenhum dos 7. O episódio aumentou ainda mais a frustração. Cada nova esperança terminava em vazio. Cada pista levava a lugar nenhum. O tempo passou. O ano virou. 1980 chegou, e com ele, a normalização forçada da ausência. As famílias precisaram seguir vivendo sem corpos para enterrar, sem atestados de óbito, sem respostas. Algumas esposas nunca se casaram novamente. Outras se mudaram da região, incapazes de permanecer perto de um lugar que lembrava diariamente o que havia sido tirado delas. Os filhos cresceram ouvindo histórias fragmentadas sobre pais que saíram para trabalhar e nunca voltaram. Com os anos, o caso foi oficialmente arquivado como desaparecimento sem solução. Nenhum responsável foi apontado. Nenhuma conclusão foi apresentada. O Vale do Paranapanema continuou ali, silencioso, produtivo, aparentemente comum, mas quem conhece a história diz que o lugar nunca mais foi o mesmo. Há pontos onde o vento parece mais forte, onde o rio corre mais lento, onde ninguém gosta de permanecer depois que o sol se põe. Alguns moradores afirmam que, em certas madrugadas, é possível ouvir vozes misturadas ao som da água. Outros dizem que isso é apenas culpa da imaginação, mas ninguém nega que algo aconteceu ali. 7 homens não desaparecem juntos sem deixar marcas. 7 vidas não se apagam sem deixar cicatrizes. Talvez a verdade tenha se perdido no tempo. Talvez nunca tenha sido registrada oficialmente. Talvez ainda esteja escondida sob a terra dura do vale ou levada pela correnteza lenta do rio. O que se sabe é que o mistério permanece intacto. Não porque faltem teorias, mas porque faltam respostas. E enquanto houver silêncio onde deveria haver explicação, enquanto nomes forem lembrados sem um ponto final, os 7 homens do Vale do Paranapanema continuarão não apenas desaparecidos, mas presentes. Presentes na memória, no medo, nas histórias sussurradas, porque alguns mistérios não precisam ser resolvidos para continuar existindo. Basta que nunca sejam esquecidos. Com o passar do tempo, novas versões começaram a surgir, quase sempre longe dos registros oficiais. Antigos trabalhadores rurais comentavam em voz baixa que aquele trecho do vale era conhecido por esconder conflitos antigos. Falava-se de disputas por terra, de acordos informais, de áreas que nunca constaram em mapas públicos. Alguns afirmavam que os 7 homens podem ter sido usados como mão de obra para algo que não deveria ser visto e que, depois disso, se tornaram um problema. Nada disso jamais foi provado, mas a repetição dessas histórias criou uma atmosfera de medo que se espalhou lentamente pela região. O delegado Mendonça chegou a receber uma denúncia anônima meses depois do desaparecimento. A carta escrita à mão dizia apenas que os homens
viram demais e que o rio não guarda só água. A perícia não conseguiu identificar a autoria. A carta foi arquivada junto ao processo, sem gerar nova linha concreta de investigação. Ainda assim, Mendonça jamais descartou completamente a possibilidade de envolvimento humano direto. Para ele, o abandono perfeito da cena era mais perturbador do que qualquer sinal de violência. Enquanto isso, o local do desaparecimento começou a se transformar. A vegetação cresceu, o mato fechou antigas trilhas, o barranco do rio sofreu erosão. Aquilo que antes parecia um cenário congelado no tempo foi sendo lentamente engolido pela natureza. Cada mudança tornava ainda mais improvável a descoberta de qualquer evidência tardia. Era como se o próprio vale estivesse apagando seus rastros. Algumas famílias tentaram levar o caso adiante por conta própria. Procuraram advogados, pediram reabertura do inquérito, solicitaram novas buscas com tecnologias mais modernas. Sempre ouviam a mesma resposta: falta de provas, ausência de novos elementos, impossibilidade de avançar. Sem corpos, sem suspeitos, sem testemunhas, o caso permanecia parado. A burocracia tratava o desaparecimento como estatística. Para as famílias, era uma ferida aberta. Com os anos, os 7 homens passaram a ser lembrados quase como uma história proibida. Pais alertavam filhos para não se aproximarem do rio em certos pontos. Trabalhadores mais jovens ouviam conselhos para nunca aceitar serviço em áreas isoladas, sem saber exatamente o que iriam fazer. O medo não vinha de algo concreto, mas daquilo que nunca foi explicado. O desconhecido passou a ser parte da rotina. Há quem diga que, em determinados períodos do ano, quando a neblina cobre o vale ao amanhecer, o lugar parece diferente. Mais silencioso, mais pesado, como se carregasse algo invisível. Pessoas que passam por ali afirmam sentir um desconforto difícil de explicar, uma sensação de que estão sendo observadas. Cientificamente, nada disso pode ser comprovado, mas o sentimento persiste, atravessando gerações. O desaparecimento dos 7 homens deixou de ser apenas um caso policial e se transformou em um marco silencioso na história do Vale do Paranapanema. Não é lembrado em datas oficiais, não aparece em placas ou monumentos, mas vive na memória coletiva, nas conversas interrompidas, nos olhares que desviam quando alguém pergunta demais. Um lembrete constante de que nem todo mistério quer ser resolvido. Alguns apenas continuam ali, esperando que o tempo faça o resto. Com o passar das décadas, o desaparecimento dos 7 homens deixou de ser tratado como um acontecimento isolado e passou a ser visto como parte de algo maior, embora indefinido. Historiadores locais tentaram reconstruir o contexto da época, revisando registros de terras, contratos antigos e relatos esquecidos. Pouco foi encontrado. Muitos documentos simplesmente não existiam mais. Outros pareciam incompletos, como se partes importantes tivessem sido retiradas. Essa ausência de informação reforçou ainda mais a sensação de que algo havia sido intencionalmente apagado. O delegado Mendonça se aposentou anos depois, carregando o caso como um fracasso pessoal. Em entrevistas raras, admitiu que nunca conseguiu aceitar a ideia de um simples acidente. Para ele, o que mais o assombrava não era o desaparecimento em si, mas a forma limpa com que tudo ocorreu. Nenhum sinal de resistência, nenhum pedido de socorro, nenhuma tentativa de fuga individual. 7 homens sumirem juntos exige coordenação, decisão ou coerção. Qualquer uma dessas possibilidades levanta perguntas que nunca foram respondidas. As famílias, com o tempo, aprenderam a conviver com a ausência como uma presença constante. Algumas criaram rituais silenciosos, acendendo velas em datas que só elas lembravam. Outras preferiram o esquecimento como forma de sobrevivência. Houve filhos que cresceram sem saber exatamente o que perguntar, apenas sentindo que havia algo errado naquela história. O vazio deixado pelos 7 homens moldou vidas inteiras, escolhas, medos e silêncios. Hoje, quem visita o Vale do Paranapanema dificilmente imagina o que aconteceu ali em 1979. A paisagem é bela, fértil, aparentemente tranquila. O rio segue seu curso indiferente ao passado,
Mas para quem conhece a história, há pontos onde o olhar demora mais, onde o silêncio parece denso demais, onde a sensação não é de paz, mas de algo interrompido. Talvez nunca se saiba o que realmente aconteceu com os 7 homens. Talvez a verdade tenha sido enterrada, levada pela água ou dissolvida pelo tempo. Mas enquanto essa história continuar sendo contada, o desaparecimento não será apenas um número em um arquivo antigo. Será um lembrete de que existem lugares onde a lógica falha, onde a explicação não chega, onde o mistério permanece inteiro. E assim, no Vale do Paranapanema, 7 homens continuam não tendo voltado. Não porque o mundo esqueceu, mas porque nunca houve um fim para a história. Apenas um silêncio prolongado, atravessando gerações, esperando, talvez em vão, por uma resposta que nunca veio.